Irmãos, Lucas capítulo 22. Nós hoje vamos do versículo 1 ao 6. É o plano para tirar a vida de Jesus. Mas antes da gente entrar no nosso texto de hoje, eu só queria ler com os irmãos, volta alguns versículos, no capítulo 21, o texto que a gente pregou de manhã. Para caso você não esteve aqui de manhã, você possa fazer uma associação com o que a gente vai falar. O versículo 34 diz assim, do capítulo 21. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, é o dia da volta do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço. De manhã, lendo todo esse trecho, nós falávamos que Jesus aqui faz a seguinte afirmação para mim, para você e para os discípulos: acautelai-vos de vós mesmos. Tome cuidado com você mesmo. De manhã eu dizia aqui que a gente está certo em tomar cuidado com o diabo, tomar cuidado com as tentações, com as provações, com os inimigos, com as coisas que nos rodeiam, com aquilo que nos seduz. A gente está certo, mas tem algo, ou um inimigo oculto, que sempre passa desapercebido, que a gente não atenta. E esse inimigo oculto é o nosso próprio coração. Então Jesus diz aqui: acautelai-vos de vós mesmos, para que o seu coração não fique sobrecarregado de coisas deste mundo, e suceda que quando eu vier, você seja pego como um laço, repentinamente. Então Jesus diz: cuidado, vigie com tudo, vigie sobre tudo, mas vigie também a sua própria vida, porque o coração é enganoso e você pode se trair, você pode se enganar, o seu coração pode facilmente se inclinar para os desejos que não convêm. É isso que a gente pregou de manhã, e faz sentido que você tivesse escutado a pregação de manhã para a gente ver um exemplo triste disso. O exemplo de Judas Iscariotes, um exemplo fidedigno de alguém que confiou no seu coração e foi levado pelos mais terríveis pecados que pode existir. Então, está chegando a festa da Páscoa, está chegando a crucificação, está chegando o dia em que Cristo derramaria a sua vida por favor de nós. E agora, nesse capítulo 22, Lucas vai nos contar de várias situações. Ele vai dizer que à medida que a cruz se aproxima, várias situações acontecem. E o povo, as pessoas, têm reações adversas. Uns querem matá-lo, outros querem ouvi-lo. Pregamos isso de manhã, no finalzinho do versículo 38. Diz assim, do capítulo 21. E todo o povo madrugava para ir ter com ele, a fim de ouvi-lo. Então, uns queriam ouvi-lo. A gente vai ver agora que outros queriam matá-lo. Uns vão abandoná-lo, inclusive os seus próprios discípulos. Um vai traí-lo. Outros vão negar ele, como o próprio Pedro, e outros também. Então, muita coisa vai acontecer daqui para frente. Estava lembrando que em junho de 2016, nem pastor que eu era, acho que era a primeira pregação que eu vim fazer aqui, eu preguei Lucas capítulo 22, só que eu preguei a negação de Pedro. Isso foi há quase 2 anos atrás, junho de 2016, 5 de junho de 2016. Então, vamos ler, versículo 1, diz assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Vamos parar aqui para fazer uns comentários históricos. Festa dos pães asmos. Se você for lá para o Antigo Testamento, der uma conferida lá no texto de Levítico e nos outros textos lá que vão, como é que fala? Prescrever as festas, você vai ver que no dia 14 do mês Nisan, não me pergunte efetivamente que mês é esse, correlacionado ao nosso, porque tem várias teorias, mas no dia 14 do mês Nisan, era o dia que o cordeiro era morto, era Páscoa. E depois dali, a semana toda, do dia 15 até o dia 21, era uma outra festa, chamada Festa dos Pães Asmos, onde o povo de Israel não poderia comer nada que tivesse fermento, etc. Então, era uma semana, eram 8 dias inteiros de festa. Sendo que a relação dessas festas era tão juntas, eram tão próximas, que era muito comum chamar ambas as festas de Páscoa. Começava no dia 14, se estendia até o dia 21. Contudo, o cordeiro era imolado no dia 14. E aí, é muito interessante, e é claro que é proposital, né, que a Páscoa foi instituída por isso, que Jesus escolha exatamente a festa da Páscoa, aonde o cordeiro era imolado, simbolizando o cordeiro que haveria de vir no tempo oportuno, que era ele.
é evidente que não foi uma coincidência, foi proposital essa ida e essa escolhida de Jesus do dia da Páscoa, seu exato dia no qual ele ia ser traído. Era uma festa que preocupava muito o Império Romano. Se você ler nos outros textos, e já a gente vai continuar lendo nas próximas semanas e meses, você vai perceber que Herodes e Pilatos, ambos estavam em Jerusalém. Tanto que quando prendem Jesus, levam ele a Herodes e Pilatos. E não era comum que esses homens estivessem em Jerusalém. Cada um ficava na capital da qual governavam. Mas por que eles iam para Jerusalém? Porque todo o povo judeu ia para lá. E eles tinham medo, porque era uma festa que lembrava a Páscoa do Antigo Testamento. Era uma festa que apontava para a Páscoa, quando o povo foi liberto do Egito. E toda vez que Israel se unia para comemorar a Páscoa, eles achavam que Deus iria levantar um novo Moisés, um novo libertador, ou que o Messias iria aparecer e Israel se rebelaria contra Roma e passariam a reinar, sairiam debaixo do jugo de Roma. Então, ciente disso, Roma ficava extremamente atenta a todos os preparativos da festa e a todos os momentos da festa. Então, era um momento bem complicado e eles queriam, de qualquer forma, evitar uma revolução. Disse e repito, a festa gira em torno do Cordeiro que foi morto no Antigo Testamento, que o sangue dele foi usado para passar nos umbrais das portas, para que o anjo, quando passasse, não entrasse na casa dos israelitas. Tudo isso tipificando, simbolizando, apontando para o maior e o único Cordeiro de verdade que sempre existiu, o Cordeiro de Deus. Lá em João capítulo 1, 29, quando Jesus vem passando, João, o Batista, não escreveu o Evangelho, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz isso por 2 vezes, apontando para Jesus, e na segunda vez, os seus discípulos de João Batista o largam e vão seguir Jesus. Quando chega em 1 Coríntios, no capítulo 7, capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Paulo associa aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo era o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado no tempo determinado por Deus. Então, o Antigo Testamento apenas apontava. Digo e repito sempre isso aqui: leia o Antigo Testamento sempre tentando achar Cristo nele e ver o que do Antigo aponta para o Novo, porque se você assim não fizer, você vai ficar perdido e confuso no Novo Testamento. Então, esse era o propósito do Cordeiro. Faltavam 2 dias, segundo Marcos, capítulo 14, para que Jesus fosse traído. 2 dias. Nesse texto aqui que a gente está estudando hoje, faltam exatamente 2 dias para que Jesus seja entregue, preso, traído, negado, crucificado e morto. Em Mateus capítulo 26 nos fala que uma reunião acontece para planejar a morte de Jesus. Depois você lê em casa Mateus 14 e Mateus 26 e Marcos 14, que é o mesmo texto, só que traz outros detalhes que Lucas não traz. Versículo 2 diz assim: preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Então o texto agora está dizendo que os conspiradores de Jesus eram os sacerdotes e os escribas. Se você olhar lá em Mateus capítulo 26, que é o texto também paralelo a esse, vai falar que os anciãos também estavam lá. E lembra, eu preguei há pouco tempo sobre isso. No capítulo 20, Lucas vai citar os 3. Os anciãos, ele diz assim, capítulo 20, versículo 1, aconteceu num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo e a evangelizar, sobrevieram sacerdotes, escribas e anciãos. E aí eles perguntaram para Jesus: com que autoridade você está fazendo esse negócio aí? Com que autoridade você está virando a mesa do cambista? Com que autoridade você está purificando o templo? Que negócio é esse de repreender a gente? Então esse grupo já estava formado há muito tempo. Há muito tempo. E o plano deles era matar Jesus. E você percebe que os religiosos que deveriam receber Jesus, os religiosos que deveriam estar pregando sobre a vinda de Jesus, e quando ele aparecesse e recebê-lo, eram os que estavam tramando a sua morte. Não é errado dizer que talvez se Jesus voltasse hoje, os pastores, os padres, os líderes evangélicos se reuniriam talvez para matá-lo. E aí, repito uma frase que eu digo aqui com muita frequência:
Às vezes a gente acha, também a gente não deve partir nem para um lado nem para o outro, mas às vezes a gente acha que Jesus é um camarada muito bonzinho, sabe? Um irmão coleguinha. E aí eu digo aquilo que eu já disse aqui várias vezes: não se mata uma pessoa legalzinha, se mata ameaças. E Jesus era uma ameaça para a religião da época. Jesus era uma ameaça para os líderes religiosos da época. E talvez hoje Jesus também continue sendo uma ameaça para aqueles que enriquecem, se beneficiam e vivem uma vida dupla, fingem uma coisa e vivem outra cada dia. Provavelmente Jesus encontraria problema nos dias de hoje também. Então, você percebe como que líderes religiosos que deveriam ter sabedoria, liam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, em vez de receber Jesus, estavam conspirando para matá-lo. Inclusive, a gente vai pregar isso, mas na frente, Jesus fala para eles: engraçado, vocês me acusam de transgredir a lei, mas vocês estão planejando me matar. Uma outra ocasião, eu não me recordo agora se foi Jesus ou se foi Paulo, eu acho que foi Paulo, deu um tapa no rosto de Paulo, e Paulo diz: vocês me agridem, me dão um tapa no rosto, e eu que sou o transgressor da lei, não estou entendendo esse negócio. Então você vê a cegueira espiritual, a cegueira causada pela religiosidade, ela pode chegar a tal ponto que faz com que homens que são conhecedores da Bíblia, conhecedores do Antigo Testamento, façam situações e façam coisas terríveis. O plano para matar Jesus não é de agora. Se você olhar lá no capítulo 3 de Marcos, capítulo 3, versículo 6, eles já estavam querendo matar Jesus. Então o plano para matar Jesus vinha de muito tempo. Mas você lê o que diz assim: porque temiam o povo. Eles ainda não tinham matado Jesus por medo do povo, porque eles achavam que matar Jesus poderia fazer com que eclodisse aí sim a rebelião. Teria tumulto, teria problema, teria uma turbulência, teria revolta. Então eles tinham medo, eles só não tinham ainda ido sobre Jesus, se lançado sobre Jesus, por causa do medo que tinham do povo. E agora, então, na Páscoa, onde pessoas de todos os lugares, de todos os países, judeus, que tinham sido espalhados no Antigo Testamento, se reuniam para comemorar a Páscoa em Jerusalém, que era o único lugar que podia ser comemorado, pior ainda, tinha judeus saindo pelo ladrão naquele lugar. Mas eles estavam planejando uma forma de matar Jesus. Outra coisa interessante é que Mateus vai dar um detalhe que aqui não tem. Diz que eles se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás, mostrando mais uma vez que os sacerdotes, a liderança religiosa, estava na frente planejando toda a morte de Jesus. Então há uma reunião e eles planejam isso, está lá em Mateus, no capítulo 26. E aí, deixa eu parar aqui para fazer um comentário. É claro que respeito, ordem, disciplina e até, em certo sentido, honra, devem ser mantidos aos líderes religiosos. Devemos ter respeito com as pessoas que ocupam cargos religiosos. Devemos honrar pastores, presbíteros, diáconos, enfim, pessoas que têm cargos. Mas a gente tem que entender também que nós não devemos seguir esses líderes cegamente, somente pelo fato deles carregarem algum título eclesiástico, porque esses homens tinham os maiores títulos da época. Era um sumo sacerdote. E ele estava planejando matar Jesus. Então o que eu quero dizer? É claro que eu não estou aqui dizendo que você deve se rebelar, desrespeitar e tratar mal qualquer tipo de pessoa que tem um cargo eclesiástico porque deu na telha. Mas você percebe que os líderes religiosos não são infalíveis. Eu não sou infalível. Pastor, presbítero, diácono de qualquer igreja não é. Não é. Eles podem sim errar. E nem por isso devemos ser submissos ao erro, só porque eles carregam um título. E foi o que estava acontecendo aqui. Homens, líderes da igreja, se rebelando contra Jesus. Então, cuidado com isso. Cuidado, não estou dizendo aqui que você deve desrespeitar as pessoas. De manhã estudamos sobre isso aqui, que é dever do cristão respeitar as autoridades, inclusive civis, ainda que não gostemos deles, ainda que eu não concorde com nada que o presidente tem feito. Devo respeitá-lo como autoridade civil. E orar para que Deus o arranque de lá e coloque o menos pior, certo? Ou tire ele, quem sabe, acho difícil, mas para Deus não é impossível, se arrependa e mude a maneira de governar, mas cuidado com isso. Não siga ninguém cegamente. A única pessoa que você pode seguir cegamente, porque o teu coração vai ouvir a voz do bom pastor, é Jesus. Não siga ninguém cegamente. Não siga ninguém só porque ele é líder, só porque ele é pastor, só porque ele tem nome, só porque ele tem fama. Não siga ninguém, porque você vai ser levado para o buraco. É incrível, então, que esses homens religiosos
tenham cometido o maior crime da história, no maior feriado da história, na maior festa da história. É incrível que tenham escolhido esse dia, o dia santo, um dia separado, um dia marcado por Deus, primeiro para que o povo se recordasse do grande livramento que foi ser tirado do Egito, e depois para que o povo lembrasse que Jesus viria para cumprir a profecia do Cordeiro. E o povo simplesmente está tramando matar Jesus. Está tramando. E aí eu faço aqui uma crítica própria a mim. Há poucos anos atrás, falo isso aqui, eu tenho 10 anos de convertido, mas há poucos anos atrás, no Natal, né? A gente comemora o nascimento de Cristo. Ah, pastor, o senhor não era crente. Não era crente. Mas no Natal, eu estava simplesmente fazendo coisas horríveis. No dia do Natal, eu tinha acabado de fazer ceia com a minha mãe, com a minha família, e depois de meia-noite, na bagunça, com meus primos e com outras pessoas. É um absurdo como que a gente não consegue, sabe, ter temor por nada. Quando a gente está imerso no pecado, a gente consegue, sei lá, num velório, pensar besteira. A gente consegue, sei lá, coisas horríveis. A gente consegue num dia santo, a gente consegue no meio de um culto, a gente consegue em coisas que deveríamos ter temor e tremor, a gente consegue perverter, a gente consegue piorar tudo. E digo por mim, então é isso que esses homens estavam fazendo, pegando um dia, um feriado, escolhido por Deus, para cometer o maior crime de toda a história. Vamos lá, versículo 3 e 4, e agora a gente entra efetivamente na traição, no pacto da traição. Versículo 3 diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Vamos parar aqui. Nos outros evangelhos, como eu disse, tem mais alguns detalhes. Depois os irmãos leiam Mateus 26 e Marcos 14, tem mais detalhes. Mas o texto nos diz que imediatamente, enquanto havia uma reunião no versículo 2 dos principais sacerdotes, a festa estava sendo preparada, os inimigos de Jesus planejam e Judas aparece para facilitar o meio de campo. Eles estavam preocupados com o povo e voluntariamente, secretamente, impiamente, de forma demoníaca, Judas os procura, e não o contrário. O texto diz, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e o texto faz questão de especificar, era um dos 12. Este foi, entender-se com os principais, e como lhes entregaria Jesus. E aí Judas vai participar desse plano para fazer uma estratégia, para montar uma estratégia, para que pegassem Jesus sem que o povo percebesse, sem que um motim, sem que uma revolução ou um distúrbio público fosse causado. Voluntariamente, de forma ímpia e demoníaca, Judas faz isso. E aí... Judas está possuído? Sim, você está dizendo isso. Ora, Satanás entrou em Judas, possuído. Então, voltando para cá, preste atenção. Ser tentado por Satanás é algo terrível. E isso acontece com todos nós. É terrível ser tentado por ele. Horrível. Ser peneirado por Satanás é pior ainda. Lembra? Eu preguei aqui há 2 anos atrás, vou pregar de novo. Quando Satanás vai em cima de Pedro, ele primeiro vai em Jesus, e Jesus diz assim, olha Pedro, Satanás pediu para te peneirar, pediu para te bagunçar. E eu orei por você, mas eu estou te dizendo que ainda assim tu vai me negar 3 vezes. Então ser tentado por Satanás é horrível, ser peneirado por Satanás é pior ainda, ficar sendo bagunçado por ele. Mas coisa terrível é quando alguém é invadido, possesso, tomado pela pessoa de Satanás. Essa pessoa se torna verdadeiramente uma marionete na mão de Satanás, fazendo aquilo que ele bem entende. Então, como o Sandro acabou de me perguntar, o porquê que Judas fez isso? A resposta está no texto. Judas estava possuído, Satanás acabara de entrar no seu coração. Num outro evangelho, depois leiam em casa, se não me engano, Mateus ou Marcos, tem um detalhe a mais, e diz que quando Jesus dá um pedaço de pão para Judas, nesse exato momento, Satanás entra nele, naquele exato momento, e Jesus diz, vai fazer o que tu tem que fazer, vai cumprir aquilo que você já planejou, e Judas sai da presença de Jesus e dos 12 para traí-lo. Isso está em Mateus ou em Marcos, depois de uma lida. João, capítulo 13, 27, também fala sobre o pacto da traição. Então,
nós não devemos aqui minimizar, ou pelo contrário, essa parte aqui nos mostra a iniciativa de Satanás para providenciar a morte de Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer? No plano da morte de Jesus, existiam a participação dos homens, sacerdotes, escribas e anciãos e fariseus, mas também existia uma parte ativa espiritual, operando de forma muito poderosa. E essa parte espiritual era o próprio Satanás movendo todas as coisas para que Cristo fosse crucificado, para que ele conseguisse a morte de Cristo Jesus. Entretanto, não devemos negar a participação de Satanás, contudo, não devemos também tirar a responsabilidade de Judas. Vou adiantar, mas lá no versículo 22, que a gente vai pregar semana que vem, olha o que diz o versículo 22. Capítulo 22, versículo 22. Jesus está dizendo assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Então Jesus está dizendo o seguinte: o Filho do Homem vai ser traído, vai ser morto, crucificado, conforme está determinado pelo Pai. Inclusive tem uma referenciazinha aí na tua Bíblia, que está apontando lá para o texto de Salmo 41, versículo 9, dizendo que isso era uma profecia, que ele seria traído, que ele seria entregue por um dos seus. Mas olha o que Jesus diz ainda, no final do versículo 22. Mas ai daquele por intermédio de quem ele será traído. Então Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai, conforme está lá na profecia. A profecia vai se cumprir. Foi Deus que determinou essa profecia. Mas ai daquele que fizer isso. Outro texto muito conhecido nosso, Jesus também diz: olha, é inevitável que venham os escândalos. Vai haver escândalo, vai haver pecado, vai haver problema no povo de Deus. Mas Jesus diz: mas ai daquele que cometer o escândalo. Melhor lhe fora amarrar uma pedra no pé e lançar no mar aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então, o fato de Satanás estar operando e manipulando as coisas, o fato de haver uma profecia dizendo que Jesus seria traído, não isenta a responsabilidade do nosso coração pecaminoso. Porque senão Judas poderia falar: não tem culpa de nada, estava profetizado, só cumpri a profecia. Sou inocente desse negócio. Só cumpri a profecia. Te ajudei, Jesus. Pô, se eu não faço isso, a profecia não se cumpre. Pô, parceiro. Mas não, Jesus diz: ai daquele que fizer isso. Então, cuidado, porque às vezes também a gente pode ter a tendência de ou se justificar, ou justificar dizendo assim para alguém: ah, fulano fez isso, matou a esposa. É porque ele estava endemoniado, ele é uma pessoa tão boa, a culpa é de Satanás. Pode ser, Satanás com certeza manipulou e o induziu aquilo, mas não tire a responsabilidade do homem. Não tire. A gente é muito rápido em fazer isso. Não, a gente falava sobre isso semana passada na escola dominical. Fulano fez isso, uma ótima pessoa. A culpa é do álcool. Querido, nenhuma garrafa sai do bar ali sozinha, pega um carro, liga e atropela os outros. Nenhuma garrafa faz isso. Nenhuma garrafa. A culpa foi da bebida, pastor. Uma ótima pessoa matou meia dúzia no pão de ônibus. Maldita a bebida. Não. Maldito o coração do homem, corrupto, pecador, que não domina as coisas, que não resiste ao diabo, que não resiste à tentação. Isso é maldito. Entende que a gente tem que tomar cuidado com isso? Tirar a nossa responsabilidade? O fulano fez isso. Uma outra pessoa, quem fez isso foi Satanás. Não. Aqui, Judas e Satanás, num comum acordo, tramam a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, isso não exime Judas da culpa. Judas era culpado por não resistir ao diabo. É isso que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, o próprio Pedro está escrevendo isso, né? Aquele que foi tentado por Satanás também e negou Jesus 3 vezes. Olha o que Pedro escreve lá depois, de arrependido. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. É como se Pedro estivesse falando: eu sei o que eu estou falando, hein? Já vivi isso, neguei 3 vezes, hein? Aí ele diz assim, 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E numa outra passagem, o próprio Pedro diz: humilhai-vos perante Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É o próprio Pedro que fala isso também numa outra passagem. Então, entende?
Judas tinha por obrigação, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo para que ele fugisse. Era obrigação de Judas, e ele não fez. Então não tire a responsabilidade de Judas. Outro detalhe, Judas, embora apóstolo, e a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo, inclusive por palavras de Jesus, que Jesus diz assim: eu conheço todos a quem eu escolhi. Contudo, um dentre vós, essa palavra de Jesus, não estou colocando nem tirando. Jesus diz: eu conheço aqueles a quem vos escolhi. Contudo, um dentre vós é diabo. Jesus deixa bem claro que desde o início ele sabia que Judas não era convertido, apesar de ter o título, e aí vamos de novo para o título, apóstolo, não era um verdadeiro discípulo de Cristo, não era verdadeiramente convertido, dominado pela ganância, ele foi possuído por Satanás. Então, não existe justificativa válida para isso, não existe. E não existe justificativa válida para o nosso pecado. Ah, pastor, Satanás me tentou, eu sou fraco nesse pecado. Então não existe justificativa nem para o pecado de Judas, nem para o nosso. Há perdão? Há perdão. É possível se arrepender? É possível. Mas justificativa, dizer que é fraco, que a culpa foi de Satanás, que você não fez nada, isso não vale para a gente. Então, para Judas é pior ainda. A situação se torna muito repulsiva e espantosa, porque ele teve uma vida privilegiada. Ele andou com Jesus, ele era um dos 12. Todos, se você ler Mateus, Marcos e Lucas, todos os três fazem questão de dizer assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, e aí todos dizem que era um dos 12. Eles fazem questão de colocar isso, era um dos 12, para mostrar que Judas, aquele camarada que andou com Jesus, ouviu Jesus pregar, curar, libertar, ressuscitar, ouviu Jesus falar para a figueira e a figueira murchar, ouviu Jesus fazer tudo que a gente lê e fica maravilhado. Contudo, João diz que tudo que Jesus fez fosse escrito, não haveria página para caber tudo que Jesus fez. Judas deu tudo isso. Tudo que João diz, olha, isso aí não é nem 1%. Judas viu. E ainda assim, Judas se vendeu. Ainda assim, Judas se corrompeu. Judas havia visto tudo isso e muito mais. E ainda assim, por 30 moedas de prata, quem vai falar do valor é o apóstolo Mateus. Lá no Evangelho de Mateus ele vai falar que foram 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, Judas decidiu trair o meu e o seu Senhor, o Filho de Deus, o príncipe da paz, o amor em pessoa, aquele que quando caluniado não respondia, aquele que quando esbofeteado virou a face, aquele que quando maltratado amava, aquele que quando desacreditado dava uma nova chance. Ele foi traído por 30 moedas de prata. A vida de Judas é um alerta, é um trem soando alerta, para que a gente possa perceber quão baixo, quão profundo uma pessoa pode cair. Ainda que ande perto de Jesus, leia a Bíblia, tenha título eclesiástico, participe um tempão da igreja, veja milagres, presencie maravilhas, a vida de Judas é um alerta, dizendo: olha quão terrível um pecador pode chegar. De apóstolo a ladrão, de ladrão a traidor, e de traidor a possesso por Satanás. Literalmente, Judas desceu ladeira abaixo, de mal a pior. E aí, um comentário que eu sempre gosto de fazer quando leio esse texto, você percebe que quando Judas ficou possesso, ele não virou o olho, ele não mudou a voz e falou em voz de desenho, ele não ficou extremamente forte, ele não se debateu no chão e saiu quebrando tudo. Ele somente vendeu e traiu o mesmo Senhor. Engraçado, quando eu ligo a televisão, eu vejo tanta gente no mesmo ministério de Judas. Eu vejo tanta gente possessa que não muda a voz, não cai no chão e não quebra nada. Eu vejo gente vendendo Jesus todos os dias, e para mim eles são tão endemoniados quanto Judas. Na verdade, eles estão dando sequência no ministério de Judas. Malditos endemoniados vendendo Jesus. Não estou dizendo aqui, queridos, tá? Porque tem exemplos na Bíblia de pessoas que, endemoniadas, se lançavam no fogo, caíam no chão. Tem exemplos disso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a maior de todas as traições, o maior de todos os processos, ele não caiu, ele não mudou a voz, ele não virou o olho, ele simplesmente vendeu e traiu a Jesus. Percebe que coisa terrível? Percebe? Quanta gente está endemoniada aí?
Quanta gente está aí sendo conduzido por Satanás e acha que é homem de Deus. Alguns acham que é mulher de Deus. Cuidado, cuidado. Tem mais gente sendo conduzida por Satanás do que a gente imagina. Mais gente sendo conduzida por Satanás do que a gente imagina. Então, eu lembro que na minha monografia, eu citei um texto, não sei de quem agora, mas diz assim, o texto vai falando vários momentos da vida, da história da igreja, da história da Bíblia, que os homens venderam. E aí eu lembro que ele diz, olha, por dinheiro, José foi vendido pelos seus irmãos. Ele vai citando vários momentos em que por dinheiro as pessoas se venderam outros e traíram a si mesmos as suas convicções por dinheiro. São vários relatos, eu vou procurar e vou ver se coloco na internet, ou coloco para que os irmãos leem, mas são vários relatos dizendo que sempre por dinheiro os homens se vendem de forma descarada. Versículo 5 e 6. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então, os principais sacerdotes ficaram felizes. Aquilo que eles queriam aconteceu. Aquilo que eles tramavam foi resolvido. Seus problemas acabaram. O preço foi pago, foi tudo acordado. A consciência, a lealdade, o caráter daquele traidor foi vendido. Eles compraram Judas por 30 moedas de prata. E agora a trama está montada. E aí, de novo, não quero perder muito tempo com isso, porque não preciso nem perder tempo, os irmãos vão concordar com o que eu vou falar. Essa não é a primeira, nem a única vez em que líderes religiosos vão concordar, assinar embaixo, planos perversos, pecaminosos e malditos. Cuidado, a história da igreja está cheia de escândalos, sim, cheia de coisa que nos envergonha. A gente não deve esconder, pelo contrário, a gente deve mostrar para que a gente olhe para eles e não cometa. Mas a história da igreja está cheia de história, desde muito tempo, de pessoas que se venderam, de pessoas que se corromperam, de pessoas que participaram de tramóias, de falcatruas, de igrejas que participaram da segregação racial nos Estados Unidos, de igrejas que concordaram, que ficaram do lado, se venderam para o nazismo na Alemanha. Está cheio disso. Igrejas, apesar de não ser totalmente crítico ao regime militar que existiu no Brasil, não sou totalmente crítico, acredito sim que teve alguns pontos positivos, até porque fui militar e é tendencioso meu falar isso, mas igrejas se venderam também, se aliaram ao regime militar, em alguns momentos aqui no Brasil também, para fazer coisas que não devia a igreja fazer. A igreja não devia se meter nisso, a igreja não deveria se associar com isso, creio eu, assim. Então, a história da igreja está manchada de muitos erros, e a gente deve aprender com esses erros para não cometer no dia de hoje. Felizmente, tem gente que não aprende com erro, né? Tem gente que não olha para a história e não aprende, continua cometendo, e isso tem acontecido, inclusive, nos dias de hoje. Já disse, é somente Mateus, no capítulo 26, no versículo 15, que fala que foi por 30 moedas de prata, e isso também é uma profecia que se cumpriu no Antigo Testamento. Então, Judas, mais uma vez, repito, é uma advertência para mim e para você contra o amor ao dinheiro e confiar no nosso coração. Cuidado com o amor ao dinheiro, não é à toa que Paulo vai dizer, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repito o que já falei aqui, não é ter dinheiro, não é ganhar dinheiro, é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Se você tem dinheiro e você domina aquele dinheiro e faz bom uso dele para a sua vida, para a vida da sua família, inclusive para a vida religiosa da igreja, bênção, tenha mais dinheiro. Mas se o dinheiro te domina, se o amor ao dinheiro toma conta do seu coração, fuja. Repito uma frase que tem dito aqui muito, o dinheiro é um ótimo servo. Ele nos serve muito bem para comprar e adquirir muitas coisas, mas o dinheiro é um péssimo patrão. Ele manda e manda de forma muito dura. O J.C. Ryle, acho que é isso, né, André? Ele disse certa feita que o livro de Provérbios só tem uma oração. E ela está no penúltimo capítulo de Provérbios. Ele diz isso, só tem uma oração no livro de Provérbios. Ele diz que está no capítulo 30, no versículo 8. E essa única oração diz o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou
que empobrecido venha furtar e profane o seu nome. Segundo esse bispo da igreja anglicana, Riley, ele diz que só tem uma oração. Um livro todo de Provérbios, 31 capítulos, e essa oração. E nessa oração, o escritor diz: não me dê nem pobreza, nem riqueza. Porque se eu ficar muito rico, pode ser que eu fique abastado e diga: quem é o Senhor? Eu tenho tudo. E também não me dê a pobreza, para que eu não chegue ao cúmulo de ter que fazer um furto e profane o teu nome. E ele diz: me dê o pão necessário de cada dia. Quão difícil, né, queridos? Eu digo por mim também, tá? Não estou aqui sendo demagogo, não. Quão difícil é a gente se agradar com o necessário. A gente sempre quer um pouquinho mais, né? Mas, enfim, são coisas para que a gente possa meditar e pensar. Todos os escritores, Lucas 22, 22, Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, todos registram que essa traição fazia parte do plano divino. Como eu disse, no Lucas 22, 22 diz: o Filho do Homem vai segundo está determinado pelo Pai. Em Mateus 26, no versículo 24, vai dizer assim, Mateus 26, 24 vai dizer assim: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. É isso que diz Mateus sobre Judas. Agora vamos ler Marcos 14, versículo 21, também falando sobre a traição. Marcos 14, 21, vai nos dizer assim: pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Também Marcos diz a mesma coisa. Então, Lucas, Marcos e Mateus sustentam uma verdade também que tem que ficar muito clara na nossa vida, na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia. Entenda uma coisa: o mal só triunfa, o mal só vence, o mal só pode alguma coisa quando há permissão divina. E ele só vai até onde Deus permite. Satanás não tem poder sobre a mim e sobre a tua vida. Claro, às vezes a gente faz igual Judas, né? Confia no nosso coração e é traído por ele. Mas se a gente vive em comunhão, vive em arrependimento, vive em fé diária, vive nos caminhos do Senhor, Satanás não manda quando bem entende na nossa vida. O mal só pode nos sobrevir com a permissão de Deus, com o propósito de Deus, com o porquê de Deus, com a finalidade de Deus, que ele sabe por quê. Assim como aconteceu com Jesus. Então não se desespere. É triste olhar para a situação de Judas, lamentável. É triste olhar para a situação de Jesus, mas o que eu quero ressaltar, a gente está terminando, nada fugiu do controle de Deus. Tudo está escrito. Lembra daquela vez que eu preguei aqui, na tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, que por 3 vezes Satanás tenta Jesus e Jesus diz: está escrito. E Satanás tenta de novo, Jesus diz: está escrito. As 3 vezes Jesus cita a Bíblia. E aqui, a todo momento que a gente está lendo, Lucas está dizendo: conforme está escrito, conforme estava profetizado, conforme os profetas haviam dito, conforme o Antigo Testamento havia falado. Então, tudo está escrito. Satanás não pode pegar o meu e o seu Deus de surpresa. Satanás não pode, na minha e na sua vida, fazer o que ele bem entende. Somos filhos do Altíssimo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ninguém nos toca, a não ser que Deus permita. Ou a não ser que a gente abra as portas do nosso coração. E Ele mesmo nos trai. Disse: temos inimigos à nossa volta, mas tem um inimigo oculto que a gente tem que vigiar. É o nosso coração, a nossa concupiscência, o nosso desejo de ter aquilo que não nos convém ter. Vigie, mas também não se desespere. O meu e o seu Senhor é poderoso e muito maior do que qualquer Satanás ou qualquer um dos seus anjos. Então, o mal triunfa só com a permissão de Deus, e ainda que o mal venha a operar, os homens são responsáveis por aquilo que fazem. Como Judas foi responsável, como os escândalos, cada um tem sua responsabilidade. Quer ver outro exemplo que eu gosto muito de citar, quando eu digo que o mal opera, mas os homens são responsáveis? Lá em Atos, pregando, Pedro diz assim: olha,
Jesus morreu, conforme estava estabelecido por Deus, lá em Atos capítulo 3 ou 4, se não me engano. Mas aí Pedro vira e fala assim, contudo vós o matastes, vocês mataram ele. Vocês o mataram, vocês o traíram, vocês crucificaram. Aí lá no final ele diz, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava sendo dito pela palavra de Deus. Então, o texto é muito, muito, muito bom. Ele diz assim, Atos 2, versículo 22, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de nós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus designou para fazer isso, sendo entregue pelo determinado desígnio de Deus. Então ele diz, foi entregue pelo desígnio de Deus. E presciência de Deus, Deus sabia que isso ia acontecer. Aí olha só, ele falou, Jesus, sendo entregue pelo desígnio, pela presciência de Deus, Deus sabia de tudo, Deus queria. Aí olha o que ele diz agora, vós o mataste, crucificando por mãos iníquas, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela, pela morte. O mal triunfa só quando Deus permite. E aí daquele que abre o seu coração para ser usado pelo mal. Cuidado, meus filhos. Vamos terminar? 4 aplicações rápidas. Primeira, já falei isso durante a pregação. Cargo eclesiástico não protege ninguém de cegueira, de pecado e de cometer absurdo. Não siga ninguém por causa de cargo eclesiástico. Siga a Jesus. Segundo, já falei também, quão profundo alguém pode cair, mesmo após confessar Jesus. Alguém pode chegar num nível muito baixo de pecado. Foi o que a gente viu com Judas. E já a gente vai ver como ele vai terminar daqui nos próximos meses. Terceira aplicação, também falei bastante sobre isso. Quando Judas estava endemoniado, ele simplesmente traiu e vendeu Jesus. Cuidado, não venda Jesus, não traia Jesus, porque você vai se assemelhar a Judas, o maior de todos os traidores. Certo? E último, percebemos aqui o poder que o dinheiro opera no coração das pessoas. Ainda que Satanás tenha tomado Judas, a maneira pela qual Satanás usou para tentar Judas foi o dinheiro. E aí diz também um teólogo, que agora eu não lembro, que a arma mais utilizada e a arma que Satanás mais gosta para tentar o povo de Deus é o amor ao dinheiro. De novo, não preciso dar exemplos. A gente conhece muitas e muitas pessoas que são seduzidas pelo dinheiro. Mais até mesmo do que pelo sexo oposto. Poderia dizer que as pessoas são mais seduzidas hoje pelo dinheiro do que por alguém do sexo oposto. Então, é a arma, segundo esse escritor, mais utilizada por Satanás nos dias de hoje. Amor ao dinheiro. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre de tudo isso. E que no nosso coração, lá no finalzinho, a gente escute Jesus. Está escrito. Está tudo no meu controle. Nada foge da minha soberania. Fica de pé, vamos terminar?